A lei da cidade limpa, que em São Paulo foi motivo de críticas e elogios, está prestes a chegar ao Rio. O líder do governo na Câmara Municipal, vereador Paulo Serri, apresentou um projeto que prevê limites e multas para quem poluir a paisagem urbana com excessos de publicidade. A medida também impõe a remoção da maioria das placas já instaladas. Igor Devetchemi é arquiteto e urbanista e professor da Universidade de Estácio de Sá. Ele está aqui conosco. Que análise você faz dessa ideia? Me parece que em São Paulo, né, atualmente, é muito bem aceito. Em São Paulo, a população, parece que 60 e poucos por cento da população é a favor. Aprovaram, né? Aprovou, Mas também parece que em São Paulo a poluição visual era muito maior do que aqui, não? Era muito maior e tinha contradições também maiores, também, né? Tem casos como, por exemplo, o bairro da Liberdade, que ficou completamente descaracterizado com a proibição. Então, foi criada uma comissão para julgar esses casos especiais, mas, sem dúvida, o resultado geral foi um alívio assim, para a cidade, um respiro incrível. As ruas parecem mais largas, não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar lá esse ano. Realmente é visível essa diferença. Porque essa poluição visual, lógico que no Rio de Janeiro existe, já existe inclusive algumas leis de proteção, questão da orla, questões ambientais, mas então a questão no Rio é um pouco mais amena, a questão da poluição visual, mas de qualquer jeito é uma grande metrópole que tem esse problema. Acho que é um projeto de lei que pode, se for bem estudado, se for analisado em todas as suas especificidades, pode ser muito benéfico sim para a cidade. Essa questão que estão colocando muito, que eu estou já comentando, da diferença entre Rio e São Paulo, não invalida para o Rio de forma alguma. Igor, deixa eu aproveitar aqui para te perguntar. Eu acho tão bonito Tóquio, Nova York, Las Vegas. Eu fico pensando o seguinte, essa cidade, especialmente algumas áreas, são tão feias, graças ao modernismo em arquitetura, fizeram esses monstrengos horrorosos e até hoje eles se acham os maiores arquitetos. Os modernistas, para mim, são o fim da picada em termos de arquitetura. E fizeram essa coisa pavorosa e aí, pô, o cara vai lá, bota uns letreiros luminosos, torna aquilo tão agradável, tão bonito. Eu fico à noite ali, neon, andando em Nova York. Eu gosto do neon. É tão bonito. Agora, eu não entendo, eu não sei se o seu senso estético como é que você é um esteta, eu sei disso, você é uma pessoa que tem muitas qualidades a esse respeito, mas eu queria que você me explicasse isso, porque eu acho bonito. Existem diferenças grandes entre cidades como Nova York e Tóquio e o Rio de Janeiro, né? Nova York e Tóquio não tem 1/10 da beleza natural que o Rio de Janeiro tem, por exemplo. Isso é verdade. Né? Não tem dúvida disso. Agora, a questão da sua apreciação ou não pela arquitetura modernista do Rio, que não é a única arquitetura que existe no Rio, né? Mas é feio, né? Igor, eu não sou tão chique quanto o Sanz, não tenho esse hábito de circular por Nova York e por Tóquio, mas eu vou fazer uma das coisas que eu mais tenho prazer, que é concordar com o Sanz. Me dá muito prazer. Eu li o projeto. Eu li o projeto na internet hoje, e o que o projeto prevê, se me corrija se eu estiver enganado, é que todos os outdoors vão ser proibidos e também os outdoors que estão em prédios. E o que vai continuar permitido são os bus doors, né, e os letreiros de lojas que vão ser reduzidos a um determinado tamanho de acordo com a fachada. Perfeito. Isso significa que nós vamos reduzir grande parte da capacidade do mercado publicitário no Rio de Janeiro, causando desemprego também. E outra coisa, por que eu sou contra esse radicalismo? A princípio, eu sou contra qualquer radicalismo nesse termo. Eu acho que não se deveria proibir todos os outdoors. Pode ter lugares específicos onde você atrapalha, de fato, a beleza, a vista da beleza do Rio de Janeiro. Mas há outros lugares que eu acho que é fundamental que tenha, até para ver uma comunicação pública, não só de produtos, não só de comércio, mas também há outdoors que servem, por exemplo, para campanhas públicas do governo, da prefeitura. E outra coisa, também se questionou hoje, será que as prefeituras vão tirar aquelas plaquinhas de madeira e o governo do estado para informar as suas obras aos eleitores? Enfim, nesse sentido, eu quero concordar com o Sanz, me dando esse prazer de concordar com o Sanz, dizer, eu acho muito radical o projeto. Só uma pequena correção, na verdade, mobiliário urbano também continua... Isso, mobiliário urbano também. E que, na verdade, é um espaço que é criado para isso, né? É um espaço que foi feito para isso. O grande problema
Um outro grande problema, pelo menos, por exemplo, você falou das fachadas dos prédios, né? Aquelas empenas cegas que a gente sempre teve no Rio de Janeiro, de repente surgiu a solução para tudo, financiou todos os condomínios, etc. Mas existe um outro problema que não é só de impedimento de visão, que é de atenção também, né? De motoristas no trânsito. Aí sim você poderia contextualizar, né? Agora, proibir todos os outdoors, você imagina o impacto no mercado publicitário? Sem dúvida. Lá em São Paulo parece que 70% das empresas estão a ponto de falir, só não faliram ainda porque estão esperando... 70%? Eu não sabia esse dado. Das empresas de propaganda externa, né? Porque tem empresas que só se dedicam a esse tipo de comunicação. Sim, Inclusive, na época eleitoral, elas faturam bastante. Se bem que na última eleição foi proibido, Já foi proibido e, na verdade, a cidade ficou uma diferença. Na minha opinião, foi um grande erro do TSE, do TRE, porque se deixou de conhecer muitas campanhas, enfim, mas isso é um outro assunto. O fato é que 70% é um número grave. Mas existe uma questão de limpeza urbana também que Sim, mas não pode ser radical, né? Lógico que qualquer radicalismo é complicado, né? Toda questão tem que ser... Você não vê uma forma de conseguir se ajeitar isso? Ou seja, de se estudar pontos Sim, existe. Existem algumas variáveis que são importantíssimas. A questão primeiro, de regiões, de áreas residenciais e áreas comerciais. Numa área comercial, por exemplo, é bem complicado, né? E a estatística que você se referiu antes foi em relação a quê? A votação mesmo? De quê? Você falou em certo momento de 60%. A aceitação da população. A aprovação da população. Paulista. Na faixa de 60%. 62% ou 64%. Agora, em relação à lei. Agora, deixa a população começar a ver aquelas empenas cegas, todas úmidas aqui no Rio de Janeiro, que elas começam a ficar enegrecidas, todas úmidas e tudo maltratado, porque aí a população vai dizer, pô, realmente era tão bonito. Você está falando também de um outro problema, que é a legislação... Isso ainda vai ser ajustado, vai ter emendas. Sem dúvida. Né? E, de repente, essa empena aí, eu acho que tem umas coisas interessantes que se coloca ali, né? Claro. Que é bem feita. Existem alguns lugares no mundo, em Paris, se não me engano, existe uma legislação especial que você pode fazer um tipo de propaganda se tiver associado, por exemplo, a alguma coisa em relação à arte, a grafite, a qualquer coisa assim. Isso aqui na Lapa tem ali, não sei se ainda tem ou tiraram. Por acaso é verdade, Felipe, porque o problema é o seguinte, em Paris há coisas realmente que se você puser um letreiro luminoso na frente do Petit Palais, por exemplo, aí você está perdendo. E até concordo com o Igor quando ele diz que há uma beleza natural do Rio de Janeiro e muitas vezes se constroem espigões que cobrem a paisagem natural do Rio de Janeiro e ninguém vê nenhum problema nisso. Agora, se você passa ali no Canal do Mangue, aquela coisa bonita que os modernistas conseguiram nos oferecer, tá certo? A começar pelo próprio canal, porque canalizaram aquela coisa toda e ali na Francisco Bicalho, fizeram aquela coisa pavorosa lá, os sanitaristas no final do século passado, século XIX, e depois construíram aqueles espigões ali, aqueles dois cânions, o cânion da Rio Branco, que arrasou com aquela belíssima Avenida Rio Branco que nós tínhamos, e o cânion da Presidente Vargas, aquela cruz mal feita. E, bom, aquela coisa pavorosa, é com aquilo que eu vou ter que lidar todos os dias quando for ao centro da cidade, eu estou fora. Eu fico me lembrando do... Desculpa, aqui não é propaganda, mas eu fico me lembrando do Oval da Esso, que mereceu uma música do Caetano Veloso e que permitiu, inclusive, que aquele prédio do IBMEC acabasse sendo tombado e que a gente vinha no aterro, não sei se vocês são da minha idade, e vinha vendo a luz do Oval da ESO, que Agora, eu quero famosa. lembrar que aqui na Lapa tem um prédio da ESD, Escola Superior de Desenho Industrial, que fica ali colado na escola de música, que tinha uma empena horrorosa, porque eles acho que cortaram ali. Isso. E um artista foi ali, fez uma coisa linda. Que ele botou como se o prédio fosse continuação do prédio. É uma outra solução. Janelas ali, né? Era bonito mesmo. Existem outros casos também. Tem um ali perto do Largo do Machado, que parece uma estante de livros, uma coisa assim. Quer dizer, mas, na verdade, coisa assim, acho que... Né? Lógico. Existem outras soluções artísticas que, sem dúvida, tem mais... Soluções artísticas, inclusive, que estão na própria propaganda. Uma propaganda inteligente usa soluções artísticas. Exatamente. É isso, senhores, o programa acabou. Que pena. Quero agradecer a todos. Começo pelo nosso querido professor de Ciência Política, o Nelson Santos, hoje com a quarta. Hoje e sempre. Ok, Santos, obrigada. Agradeço a Luiz Araújo, professor de Filosofia da UERJ. Muito obrigada, Luiz.
Obrigado. Agradeço ao Igor de Vetemi, arquiteto e urbanista. Finalmente falei certo. Isso, muito obrigada, Igor. Obrigado. E agradeço ainda ao jornalista Felipe Pena. Obrigado, Lúcia. Obrigado você. Bom, nosso programa fica por aqui. Amanhã nós vamos estar de volta, meia-noite e meia, debatendo as principais notícias e também a atualidade da política. Não perca, uma noite boa e até lá. Espaço Público, um programa da TVE Brasil.